Olá, boa noite. Conforme nós estamos aqui todas as terças e quintas-feiras, hoje nós vamos começar a trabalhar a questão literal das 70 semanas. Se você já tem o livro O Tempo do Fim, ótimo. Se você não tem ainda, eu recomendo que você entre aí na livraria edsonreis.com e aí você adquire o livro, que aí além de você acompanhar no livro, você também vai ter a oportunidade de, como se fosse uma aula mesmo, né? Que tem um padrão, tem um material, e você vai conseguir ver, talvez o audiovisual ajuda muito neste sentido, tá bom? Então faz isso, entra lá na livraria, eu vou pedir ao Valdeci, já roda a vinheta, Valdeci, da livraria, por favor. Muito obrigado, Valdeci. É isso aí. Bom, gente, vamos começar então falando sobre as 70 semanas. O nosso trabalho aqui, ele é um trabalho muito difícil. Esse tema é um tema difícil, mas não é impossível de você compreender. E ele fará uma grande diferença, tá? Nós vamos citar, inclusive, alguns artigos, tá? Para a gente poder fazer comparação de datas. Isso é muito importante que você saiba. Porque as datas, diferentemente do que você talvez aprendeu, as datas na Bíblia, elas são imprecisas. Elas são imprecisas. Não são datas assim que você pode bater o martelo. Existem poucas datas que estão praticamente documentadas, mas o restante são datas que acabam se aproximando a partir daquela data que está documentada, tá bom? Então a gente vai dar uma olhadinha agora, vamos começar falando sobre as 70 semanas literais, vamos ver quem apoia essa visão, quem não apoia, né? De mente aberta, a gente vai citar aqui autores judaicos, vamos citar autores sectários, mas a gente vai tentar compreender. Bom, é isso que é importante. O nosso tópico está na página 84, literal, mas de difícil compreensão. Então a gente vai trabalhar esse primeiro ponto. Ou seja, o que é que esse tópico ele argumenta? Ele argumenta o seguinte, que embora haja a visão de literal, existe uma dificuldade na compreensão do assunto. Então nós vamos considerar alguns artigos de alguns autores para a gente poder chegar na conclusão final, né, quando a gente terminar de falar de 70 semanas. Eu vou começar citando aqui o pastor Leandro Quadros, que é da seita adventista do sétimo dia, que aceita a interpretação literal, né, das 70 semanas, e ele escreveu um artigo na época, né, um pouco antes, no momento que eu estava fazendo pesquisa, para escrever esse livro. Então ele trouxe um artigo que eu coloquei aqui para que você entenda a visão, independente dele ser de uma seita, nesse momento, nós estamos tratando de historicidade, tá legal? Então é isso que é muito importante, a gente manter a mente aberta. Bom, pessoal, vamos lá então. O ponto de partida para 70 semanas, de acordo com o historicismo, é a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém. Isso ocorreu no 7º ano de Artaxerxes, de acordo com Esdras 7, 7 e 8. Quando ele emitiu seu primeiro decreto. O 7º ano de Artaxerxes é agora estabelecido firmemente como 458 e 457 a.C., com o retorno de Esdras em 457, e não em 458 a.C. Consequentemente, o primeiro ano do reinado de Artaxerxes, no cálculo judaico, começou em 1º de Tisri, de 464 a.C. Bom, aqui a gente vai falar de um monte de datas, isso aqui é para efeito de comparação. O que eu peço é que você preste atenção nessas datas que nós estamos comentando e como elas divergem, por exemplo, de outros historiadores. Essa ideia aqui
o 7º ano de Artaxerxes é agora firmemente estabelecido. Isso são conceitos que normalmente todo sectário tem quando quer defender uma visão, né? Está firmemente estabelecido, a Bíblia diz firmemente esta posição, então nós não estamos agora discutindo a posição, nós estamos vendo o que eles consideram como historicismo, tudo bem? Por isso que eu falei que a gente tem que ir devagarzinho, porque senão, o que vai acontecer? Você vai acabar não entendendo nada, tá bom? Com base no fundamento histórico para essa data, 457, como o início das primeiras duas divisões do período das 70 semanas, 7 mais 62, 483 anos, a conclusão dos 483 anos é 27 depois de Cristo, o ano em que o Yeshua inaugura o seu ministério como o ungido. Há pelo menos duas fortes razões para a escolha do primeiro decreto de Artaxerxes em 457 a.C., como ponto de partida para os 490 anos. A primeira razão é tanto exegética quanto histórica. Lembre-se, se você assistiu o nosso vídeo na terça-feira, lendo Daniel, nós encontramos alguns problemas, né, dentro do próprio texto que indicariam, né, naquele caso ali, Yeshua como sendo este Messias, que seria morto, por conta da destruição de Jerusalém, que só ocorreu em 70. Então a gente tem essa problemática ali no texto, na interpretação. Mas vejam então que ele traz aqui, no ponto de vista dele, que esses 490 anos, ou essas 69, ou essas 70 semanas, né, aqui ele não divide a última semana para a tribulação. Essas 70 semanas, ou 490 anos, eles deveriam ser contados a partir de 457 a.C. Aqui, pessoal, tem uma coisa também que é muito interessante. Em primeiro lugar, se a gente tentar colocar o cumprimento no texto, sem estudar o texto, a gente já começa a ter um problema muito sério. Então, por exemplo, você pegar uma data, que é a data que a história aceita que Jesus começou o seu ministério no ano 27. Aí você retira 490 anos, então você vai cair na data que ele está dando. Você entendeu? As seitas têm muito esse problema também, né? De pegarem certas datas dentro da história e fazerem com que essas datas elas apoiem o seu ponto de vista. Então esse é um cuidado que tem que ser tomado. Então o primeiro ponto aqui, esse aqui você precisa guardar, né? Se você pegar 27 menos 490, vai dar lá em 457. Existem outras cronologias que colocam, né, o início do ministério de Jesus com o seu batismo no ano 30, o que já dá uma diferença, certo? Então é por isso que é importante a gente entender onde estão as pegadinhas históricas, para quando a gente chegar na conclusão final, você ter uma compreensão clara. Então vamos recapitular esse ponto, antes de entrar na questão das razões que eles apresentam, porque aqui no final, na página 84, ele diz, olha, a primeira e principal razão é tanto exegética quanto histórica. Há pelo menos duas fortes razões para a escolha do primeiro decreto de Artaxerxes em 457. Então agora ele vai tentar apresentar as razões dele, né? Então isso aqui é muito legal de você começar a compreender. Porque qual é a base? Desde a saída da palavra. Então, alguém deu essa saída da palavra. Alguém falou, olha, pode ir lá, pode reconstruir Jerusalém, tal, não sei o quê. Muito bem. Então, desde a saída da palavra até o Messias, o líder, haverá esse tempo todo aí que vocês estão vendo, que vai ser as 70 semanas. Né? Depois nós temos na própria profecia a destruição de Jerusalém. Então, existem dificuldades exegéticas e existem dificuldades históricas. E são essas dificuldades que a gente vai tentar ir sanando devagarzinho, conforme eu for apresentando para vocês. Tá bom? Então, por hoje, o que você precisa saber que alguns
alguns pesquisadores, para eles chegarem em algumas datas, eles pegam, por exemplo, a data do batismo de Jesus, subtraem as 70 semanas e colocam aquela data como ponto de partida da palavra de Artaxerxes, tá? Então esse é um ponto que a gente precisa tomar cuidado. Veja como é interessante quando você começa a pesquisar, né? Então tem que tomar um pouco de cuidado com isso. E a gente vai trazendo para vocês, durante os nossos vídeos, essas pegadinhas, né? Esses cuidados que você tem que tomar na interpretação, né? O melhor para você pesquisar, o livro tem referências que a gente sempre apresenta, tá bom? Então eu quero agradecer a cada um de vocês que acompanharam hoje, tá? O nosso Pela Bíblia, 70 semanas, aula 2, tá bom? A gente vai levar os 70 semanas durante algum tempo, mas não perde nenhuma, pelo amor de Deus. Porque se você perder uma, você talvez já fica com dificuldade na próxima. Não é que você não vai entender, mas você vai ter mais dificuldade para compreender, tá bom? Deus abençoe cada um de vocês, um grande abraço e, conforme eu sempre digo, pesquise lá, entre na nossa livraria, adquira o livro O Tempo do Fim, tá bom? Livraria edsonreis.com. Roda a vinheta, Valdeci. Muito obrigado, Deus abençoe cada um de vocês. Além desse material aqui, nós temos outros materiais muito importantes para que você possa adquirir, ajudar o nosso canal a progredir e caminhar um pouco. Fiquem todos na graça e na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus.